Passando 1% do nosso tempo com Deus, hoje nós vamos descobrir que existe o nosso jeito de fazer as coisas e existe o jeito de Deus. Levítico capítulo 5. Se alguém pecar, porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como o cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem ou doméstico, ou de um animal que rasteja pelo chão, ainda que não se dê conta disso, e se tornar impuro, será culpado. Se tornar a impureza de uma pessoa, se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza, com que se faça impuro e não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, será culpado. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for diante de alguém que pronuncie de forma precipitada com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor o gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará a expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave que é oferta pelo pecado. O sacerdote destroncará a cabeça da árvore, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. É oferta pelo pecado. E da outra ave fará um holocausto, conforme estabelecido. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que ela cometeu, e o pecado lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então essa pessoa que pecou trará por sua oferta 2 litros da melhor farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a farinha, nem lhe porá em cima de incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregará a oferta ao sacerdote, e o sacerdote pegará um punhado da farinha, como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e o pecado lhe será perdoado. O restante da farinha será do sacerdote, como no caso da oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essa pessoa e o pecado lhe será perdoado. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpada mesmo assim e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita, para oferta pela culpa. E o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado. É oferta pela culpa, pois certamente se tornou culpada diante do Senhor. O Senhor falou a Moisés dizendo:
Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a quinta parte. Entregará isso àquele a quem pertence, no dia em que trouxer a oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um cordeiro sem defeito, devidamente avaliado. Para a oferta pela culpa, trará o cordeiro ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor. E ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Eu vou dar uma paradinha aqui, porque até esse verso 7 do capítulo 6, Deus traz algo muito importante. Ele fala sobre o perdão. Ele fala sobre algo que hoje nós não conseguimos mais lidar. Ele fala que quando esse pecado é pago, acabou. Acabou. Ele abre espaço para que aquele que foi ferido seja restituído, para que aquele que pecou, aquele que errou, possa recomeçar e para que essa caminhada possa ser retomada. Mas hoje o que nós fazemos? Nós alimentamos o rancor. Muitas vezes a gente guarda aquele ressentimento e alimenta, e não tem nada que a outra pessoa possa fazer que faça com que a gente perdoe, confie, recomece. E aí a gente fica remoendo e fazendo crescer esse mal que vai se enraiza no nosso coração e que vai crescendo e vai criando frutos, mas frutos ruins, frutos podres. E aqui Deus fala sobre aquilo que fazemos porque queremos e aquilo que fazemos sem querer, aquilo que fazemos involuntariamente, que às vezes nem percebemos que fizemos, mas mesmo assim precisamos responder. E Ele nos chama à responsabilidade. Ele diz: eu entendo que você fez sem saber que fez. Eu entendo que você fez sem querer. Eu entendo que só agora você se deu conta do mal que isso causou. Mas você vai pagar por isso. Você tem responsabilidade sobre isso. Assuma a responsabilidade para poder continuar. E esse é mais um desafio para nós. Assumir a responsabilidade sobre aquilo que fazemos e parar de dar desculpas e justificar aquilo que foi mal, que foi ruim, que machucou, mesmo sem querer. Ele nos chama a essa responsabilidade e ele abre caminho para a reconciliação. Vamos continuar aqui no capítulo 6. O Senhor disse a Moisés: ordene a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar nunca poderá ser apagado. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha do altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado. Esta é a lei a respeito da oferta de cereais. Os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar.
Um dos sacerdotes pegará um punhado da melhor farinha da oferta de cereais com seu azeite, todo o incenso que está sobre a oferta de cereais, e queimará sobre o altar, como porção memorial, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta Arão e seus filhos comerão. Deve ser comido sem fermento, em lugar santo. No pátio da tenda do encontro comerão. Isso não poderá ser preparado com fermento. É a porção das minhas ofertas queimadas que dei aos sacerdotes. Coisa santíssima é como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens que são descendentes de Arão podem comer da oferta de cereais. Estatuto perpétuo será para gerações de vocês dentre as ofertas queimadas ao Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. O Senhor disse a Moisés: Esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido. 2 litros da melhor farinha pela oferta contínua de cereais. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Será feita numa assadeira com azeite. Traga-a bem amassada. Em pedaços cozidos você trará a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que entre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, será de todo queimado ao Senhor. Assim, toda oferta de cereais trazida por um sacerdote será totalmente queimada, não poderá ser comida. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei a respeito da oferta pelo pecado. O animal que é oferta pelo pecado será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocaustos diante do Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, no lugar santo se comerá, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se alguém aspergir esse sangue sobre sua roupa, você terá que lavar aquilo sobre o que o sangue caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que a carne for cozida será quebrado. Porém, se for cozida no barro de bronze, o vaso deverá ser esfregado e lavado com água. Somente os homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda do encontro, para fazer a expiação do santuário. Essa terá de ser queimada no fogo. Vamos emendar aqui no 7. Esta é a lei a respeito da oferta pela culpa, coisa santíssima é. O animal é oferta pelo pecado. Será morto no lugar onde são mortos os animais oferecidos em holocausto. O seu sangue será aspergido sobre o altar ao redor. Dessa oferta se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas. Também ambos os rins e a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado, que deve ser tirada com os rins. O sacerdote o queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor. É oferta pela culpa. Todos os homens da linhagem sacerdotal podem comer dela, no lugar santo se comerá. Coisa santíssima é. Como a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa. Uma única lei haverá para elas, será do sacerdote que com ela fizer expiação. O sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém terá o couro do holocausto que oferece. Também toda oferta de cereais que for assada no forno, ou que se preparar na frigideira e na assadeira, será do sacerdote que a oferece. Toda oferta de cereais amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão, cada um receberá a sua parte. Esta é a lei a respeito das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará bolos sem fermentos amassados com azeite, pãezinhos sem fermento bem finos e untados com azeite, e bolos feitos da melhor farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até a manhã seguinte. E se o sacrifício da oferta de alguém
for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também poderá ser comido no dia seguinte. Porém, o que ainda restar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será atribuído o sacrifício, coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si impureza, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer impureza abominável, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada no meio do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra, a gordura do animal que morre por si mesmo, e a do animal que é dilacerado por feras. Podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma poderá ser comida. Quem comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do meio do seu povo. Não comam sangue em qualquer das suas habitações, quer seja sangue de aves, quer seja sangue de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico trará com as suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. Trará a gordura do peito com o peito, para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita vocês deverão dar ao sacerdote como oferta tirada dos sacrifícios pacíficos que vocês oferecem. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, o peito que é movido e a coxa da oferta, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Essa é a porção de Arão e a porção dos seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que foram apresentados para oficiarem como sacerdotes ao Senhor. Isso é o que o Senhor ordenou, que os filhos de Israel dessem a eles. No dia em que os ungiu, estatuto perpétuo, é de geração em geração. Esta é a lei a respeito do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Essa é uma expressão pública de Deus, do que deve ser feito. E eu sei que muitas coisas não fazem sentido para nós, e já falamos sobre isso aqui várias vezes. Mas eu também sei que muitas coisas hoje, na nossa própria vida, apesar de experimentarmos o amor de Deus, e dele muitas vezes nos dá um choque de realidade em relação àquilo que o agrada, e confrontando com aquilo que fazemos, muitas coisas também não fazem sentido para nós. Muitas coisas hoje. Mas existe o nosso jeito de fazer as coisas e existe o jeito de Deus. Nós precisamos escolher. Essa é a beleza do livre-arbítrio. Essa é a beleza daquilo que Deus nos deu de mais valioso, somente para nós na sua criação. Ele deu o livre-arbítrio, o direito de escolher entre fazer o que Ele quer e fazer o que nós queremos. Aqui nós vemos a expressão o tempo todo. O Senhor disse a Moisés. Mas eu não sei se você percebeu, na maior parte do tempo, quem obedece é Arão e seus filhos. Quem executa são as pessoas. Mas existe alguém ali conduzindo toda aquela situação e levando a palavra.
E Deus termina esse capítulo 7 mostrando que os sacerdotes precisam ser cuidados, que existe uma parte que deve ser entregue a eles, para que eles tenham dignidade, para que eles tenham, para que eles vivam essa grandeza de Deus. E esse é outro ponto que tem sido bombardeado nos dias de hoje, como se todo padre, todo pastor, toda pessoa de Deus fosse ladrão, fosse hipócrita. Não é assim. Somos pecadores. E na grande maioria, com algumas exceções, eu tenho que reconhecer, mas na grande maioria, pessoas comprometidas com o reino, que dedicam a sua vida, o seu tempo e as suas habilidades para estar disponível diante do altar. Então, que tenhamos esse coração quebrantado para os nossos sacerdotes e inclinado para fazer as coisas do jeito de Deus. Amém?